Olá pessoal, estamos aqui com o diretor e presidente da Caçuia Inteligência Agronômica, Luiz Henrique Caçuia, com mais de 30 anos de experiência, e a gente vai usufruir disso hoje num bate-papo e trazer tendências de mercado, falar um pouco de digital e todas as ferramentas que possam ter uma consultoria de ponta e com expertise. São mais de 38 anos de formado, 36 anos na cultura do algodão e 42 safras já dentro desse mercado. Então, o Caçuia vai contar para nós aqui um pouco da história da Caçuia. Enfim, fique à vontade. Obrigado, Jairão. Prazer estar aqui com vocês. Luiz, prazer estar aqui com vocês, a Agribytec e todo o pessoal que está nos assistindo agora. Tudo começou lá atrás, em 86, quando eu me formei. E formei lá no Paraná. E lá eu comecei a trabalhar em fazendas, tá? Então tinha uma fazenda no Paraná, ali em Bela Vista Paraíso, cultivava soja, arroz, trigo e tinha gado e frutas também, ameixa e carmesim. Tinha uma outra fazenda que é desse mesmo produtor, que ficava no Mato Grosso do Sul, ali em Mundo Novo, e uma fazenda divisa que tinha no Paraguai que cuidava de gado. Depois tinha uma outra fazenda aqui no Tocantins, hoje é em Tocantins, mas na época era Goiás, que era Gurupi, e tinha mais uma fazenda grande de gado lá no Paragominas, Pará. Então, isso aí, logo quando eu me formei, eu tinha para 21 para 22 anos, né? Recém-formado, fui trabalhar nas fazendas e eu corria todas as fazendas. Eu lembro muito bem que é legal isso aí, que a distância era enorme, lógico, não são as mesmas estradas que é hoje, mas já existia asfalto, tudo. Porém, isso aí era feito na época de carro pequeno. Na época era um Fiat 147. Então eu corria todas as fazendas semanalmente para cada uma fazenda. Lógico, as fazendas maiores eu ficava mais tempo, correndo tudo isso aí para a gente aprender bastante. Foi um aprendizado enorme para mim isso aí. Várias fazendas, vários estados, mesmo estando bem novo nisso aí, e foi uma experiência não só administrativa, como aprender culturas, aprender sobre gado, sistema Voisin. Tive a oportunidade de conhecer a Ana Primavera, até na época, para estabelecer o sistema dela lá atrás, já para a gente evoluir nas fazendas que nós fazíamos a parte agronômica das fazendas. Então isso aí foi uma evolução muito grande. Depois, eu saí desse grupo, fui morar em São Pedro do Ivaí, Paraná. Isso já em 1988. Então montei meu primeiro escritório de planejamento lá em São Pedro do Ivaí, e lá comecei a ter os meus primeiros clientes. A minha esposa é de lá, a Cirlei, a família toda é de lá, os meus filhos nasceram lá no Paraná também, e até 2001 eu fiquei lá. Nesse período que eu fiquei em São Pedro do Ivaí, de 1988 a 2001, o que aconteceu? Meu escritório de planejamento, nós fomos evoluindo tudo, e os clientes começaram a comprar terra aqui no Cerrado. E eles começaram a comprar terra exatamente na Bahia. Aí, em 1994, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de subir para o Cerrado, eu com outros amigos. Nós fomos até Campo Novo do Parecis, Primavera do Leste, e viemos conhecer a Bahia também. E de lá para cá, em 1994, eu comecei a vir algumas vezes por ano, 1, 2, 3 vezes por ano, porque a cultura do algodão começou a crescer aqui. E a partir daí, nós tomamos uma decisão, conversei com a minha esposa, fui falando da necessidade de subir para um centro maior, onde era o Cerrado, e em 2001, os produtores nossos já tinham comprado algumas áreas aqui, e eu comecei a trabalhar na empresa Círculo Verde, na época, uma consultoria excelente que eu tenho grandes amigos lá, e começamos com 1.750 hectares, trabalhando na área de consultoria aqui na região oeste da Bahia. Quando eu vim aqui para Luiz Eduardo Magalhães, na realidade era o ano de emancipação, 2001, e tinha 12 mil habitantes. Hoje, só para vocês terem ideia, a cidade já tem 120 mil habitantes. Então, foi uma evolução fantástica, não só da região, como da cidade, e principalmente o nível tecnológico que me chamou muita atenção para vir para cá, foi esse nível tecnológico que tem. E de 2001 para cá, nós começamos a trabalhar, fui trabalhando a partir de 2005, eu formei a própria consultoria, e hoje nós estamos trabalhando aqui nos estados da Bahia, Piauí, Tocantins, Maranhão,
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Isso para nós é uma satisfação enorme ver junto que toda a evolução que teve a região, nós estamos participando dessa evolução também. E uma coisa muito importante que eu gosto de enfatizar muito, e a gente vai conversar sobre isso, nós temos centro de pesquisa aqui em Luiz Eduardo Magalhães e nós temos centro de pesquisa em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Para quê? Para tomar as decisões baseadas em fatos concretos da consultoria. Então, a pesquisa para nós, esse rigor científico para nós é muito importante para que a gente possa estar respaldando as tomadas de decisões dos nossos consultores, da nossa consultoria, orientando, porque o produtor tenha certeza daquilo que ele vai utilizar é o melhor produto ou a melhor tecnologia que tem no mercado hoje. Então, tudo isso a gente tem feito bastante. E também hoje a gente planta, nós plantamos, os meus filhos estão no negócio comigo, tanto o Luiz Eduardo, o Gabriel e o Igor, a gente tem feito vários trabalhos aqui e tem toda uma equipe junto conosco, principalmente eu gosto de ressaltar o Rogério Inoue, que está conosco há muitos anos, é o nosso diretor técnico. Então, é um time todo que tem feito isso aí, Jairo, que nos propicia que a gente possa estar em vários locais, em várias situações geográficas diferentes, para que a gente possa avaliar o que está acontecendo em outros estados, a gente antecipar para a Bahia e vice-versa. O que acontece na Bahia antecipar para outros estados. Então, essa tomada de decisões, levar experiências de um estado para o outro, para nós é fundamental para que a gente possa ser muito mais assertivo nos negócios, sempre baseado nos dados de pesquisa nossos. Maravilha. Pessoal, deu para perceber que o bate-papo promete, vai ser bem proveitoso. Uma bela história, e agora eu vou direcionar Caçuia falar para nós como é que nasceu a história junto à AgBiTech. Como é que foi isso? Olha, em 2013 aconteceu um fato inédito na Bahia. Nós tínhamos uma lavoura algodão Bogard 1, era um DP 555, e esse Bogard 1 ele tem uma proteína chamada Grima C, e ela confere tolerância e resistência. Nós estamos falando para Curiquerê, Alabama gilaço, Pictinófaga sepiela, que é lagarta rosada, e ele também, Dysplosias, ela vai ajudar. Porém, era na época Liotes virensis, que é a lagarta maçã, que ela conferia uma resistência. E começou a aparecer uns lagartos muito parecidos com o lagarto da maçã para nós. Que a gente começou a ter dúvida. Por que sobrar no Liotes virensis, na DP55, sobrar, se ela tem uma proteína que confere? Então nós mandamos para laboratório, muitos entomologistas famosos no Brasil, para a identificação dessas lagartas. E nos veio na época que era Helicoverpa zeia, tá? Helicoverpa zeia, a gente sabe que ela é do milho, e a gente começou a ver que os estragos estavam enormes. Então nós tivemos naquela época, 2013 para 2014, um prejuízo bilionário aqui na nossa região, para a cultura do algodão. E nós vimos que estourou algumas lagartas. Aí isso em janeiro de 2013, o que nós fizemos? Juntou eu com outros colegas consultores aqui da região, Dr. Paulo De Grande, Dr. Celso Moto, nós fomos para a Austrália. E aí em janeiro nós ficamos 2 semanas rodando o algodão da Austrália e vimos que não era Helicoverpa zeia. Nós estávamos diante de um fato novo no Brasil, que seria Helicoverpa armija. Mas nós não tínhamos comprovadamente através de análise de DNA. Mas nós vimos que os estragos, a lagarta, era realmente Helicoverpa armija. E nessa oportunidade nós visitamos várias fazendas, andamos com consultores lá na Austrália e fomos visitar uma fábrica, onde que tinham baculovírus na época que controlava muito bem Helicoverpa armija. E era a AgBiTech. Então nós conhecemos a AgBiTech lá na Austrália, em 2014, janeiro de 2014, aonde que nós vimos que o sucesso do controle da Helicoverpa armija passava por vírus. Isso para nós foi fundamental, e aí, a partir da nossa volta para o Brasil, nós criamos um programa fitossanitário de combate à Helicoverpa armija. Esse programa fitossanitário, eu me lembro muito bem, foi em fevereiro, com a presença nossa, do Dr. Dr. Paulo De Grande e Dr. Celso Moto aqui, tinha mais de 400 produtores aqui. Por quê? Tinha produtores da Bahia, tinha produtores de outros estados, Minas Gerais, Goiás, até de Mato Grosso estava aqui,
porque o prejuízo realmente era enorme que ela estava causando. Isso nós montamos esse programa que virou referência para o Brasil todo. Então isso é um motivo de muito orgulho para nós fazer parte da história onde começou. E aí a entrada da Agbaitec entrou no Brasil trazendo esse vírus. E nós vimos que o controle para a cultura, das culturas aonde que a Helicobacter pharyngians estava se instalando, foi um controle extremamente diferenciado do que nós estávamos fazendo até então com os químicos na época. Então tudo isso nos ajudou bastante a dar um direcionamento junto com as consultorias, junto com os pesquisadores, junto para o produtor. E março de 2013, então eu trouxe janeiro, nós fomos para a Austrália, fevereiro nós fizemos um programa fitossanitário e março de 2013, aí a Embrapa oficializou, através do Dr. Daniel, que, através do DNA, que Helicobacter era realmente Helicobacter pharyngians, porque até então não tinha análise de DNA. Então a Embrapa fez essa análise de DNA e comprovou que realmente nós tínhamos uma entrada de Helicobacter pharyngians. Foi aí que realmente começou toda a história com a entrada da Agbaitec no Brasil e todos os manejos que nós fizemos até então e que nós praticamos até hoje. Maravilha, e isso é o que a gente tem como slogan, a gente vê na página da Caçuia, produtividade através dos melhores recursos e ferramentas. Isso é muito bom, trazendo aqui o NPV, a gente vai entrar um pouco mais a fundo da importância dessa ferramenta na cultura do algodoeiro, que é a expertise do Caçuia, com a presença aqui do Dr. Luiz Lopes, que também é da Agbaitec, que vai nos ajudar nesse bate-papo, e eu espero que tenha um excelente conteúdo para vocês degustarem depois. É isso. Em relação ao algodão, eu queria que o Luiz ficasse à vontade, se tem alguns pontos importantes para a gente usufruir do Caçuia aqui. Com certeza, Jairo. Caçuia, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu vejo um cenário onde está cada vez mais claro a perda da eficácia das proteínas atreladas às sementes embarcadas nessa biotecnologia. Temos também situações da perda de eficácia de inseticidas, de moléculas. Então, nesse cenário, o que você pensa, Caçuia, a respeito do manejo de lagartas com uso de NPV na cultura do algodão? Luiz, obrigado aí pela pergunta. Eu só queria esclarecer o começo ali, onde falou que eu tenho 36 safras, 36 anos de algodão, mas tem 42 safras. Por quê? Porque a partir... Nós temos aqui na região, nós temos 2 culturas por ano. Nós temos o sequeiro e nós temos o irrigado. Por isso que a gente faz 2 safras por ano. Então, esse número de safra. E também, como nós estamos participando no Mato Grosso, nós fazemos sequeiro na Bahia e Mato Grosso segunda safra. Por isso que são essas safras que nós temos bastante. Mas o mais importante que você colocou, hoje, o que está acontecendo, Luiz? Eu vou retroagir um pouco no tempo para que a gente possa contextualizar tudo isso aí. As lagartas, 2005 eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos, que foi aonde que entrou o Bollgard 1 no algodão. Bollgard 1 tem uma proteína chamada Cryum AC. E nós vimos que em 2008 ela chegou no Brasil, a primeira variedade já com resistência no Opal, que chegou com resistência à lagarta. E nós vimos que realmente revolucionou esse mercado de lagartas para nós. Porém, depois nós vimos que começou a ter os primeiros escapes. Depois entrou uma proteína chamada Cryum AC com Cryum F. E isso nós vimos que o Wide Strike melhorou a performance. Se vocês forem buscar na literatura, o pessoal que está nos assistindo aí, vão ver que a Cryum F é realmente eficiente para o gênero Spodoptera. Mas nós vimos que o gênero Spodoptera, principalmente a Spodoptera frugiperda, começou a ter mais escapes. Então hoje a Spodoptera frugiperda é uma lagarta onde que ela tem se adaptado muito bem. Depois da Wide Strike, Cryum AC com Cryum F, entrou Cryum AC, Cryum 2 e B2 com o evento da Helicobacter. Então nós mudamos de sítio 1 mais sítio 2, melhorou muito o nosso controle. A Helicobacter nós conseguimos fazer um manejo muito bem. Em 2016 nós vimos, nós não tínhamos nenhuma aplicação para Spodoptera frugiperda no algodão. Um ano depois nós começamos a fazer uma aplicação, uma safra, 2 safras depois, foi aumentando o número de aplicações. Por quê? Nós vimos que a expressão das proteínas estavam diminuindo. Isso principalmente na cultura do milho e principalmente na cultura do algodão. E a Spodoptera frugiperda achando algumas brechas aí para
expressão das proteínas terem diminuído. Então a gente sabe que a expressão da proteína na flor é menor, então ela se aproveita disso, a lagarta, e acaba se manifestando e crescendo durante diferentes estágios dela, durante o ciclo da cultura. E depois, agora recentemente, nós temos a VIP3, que entrou na cultura do algodão, entrou na cultura do milho, e algumas regiões aonde que nós temos clima mais quente e um pouco mais seco, que é o caso da Bahia, o próprio Piauí, Maranhão, algumas regiões, nós temos visto que essa lagarta, principalmente a frugiperda, tem dado algum problema nessas culturas que eu tenho falado para vocês. Então, o que passa hoje no nosso cenário? Um cenário que nós temos essa última safra que foi de El Niño, onde nós tivemos um começo muito seco, onde nós tivemos outubro, novembro e dezembro até dia 22, algumas regiões outras até dia 25 de dezembro, com períodos de chuva muito abaixo do normal. Nós estamos falando de 110 a 150 milímetros, que era normal ter 300 a 350 milímetros, e isso aí levou a crescer na safra passada um índice muito alto de Spodophyllus frugiperda, tá? Então, tanto para a cultura do milho que foi plantado primeiro, ela realmente estourou. E depois foi mantendo um índice alto. A hora que voltou a chover, ela diminuiu, logicamente pela ação dos fungos e ação do que foi utilizado, a cultura foi crescendo, então foi se manejando muito bem ela. E nós temos visto esse crescimento grande em essas regiões. Regiões do Mato Grosso, por exemplo, onde chove, o clima é um pouquinho mais chuvoso, nós temos visto que ela também está crescendo. Ou seja, as proteínas estão diminuindo a eficácia em relação à Spodophyllus frugiperda. E eu gostaria de chamar a atenção principalmente para a proteína CRY-F, aonde que nós temos visto já com dados não publicados, que a proteína CRY-F, a segunda e as gerações subsequentes estão vindo os descendentes já com uma tolerância muito alta para essa proteína. Então, Spodophyllus frugiperda, onde nós temos o White Strike, que tem essa proteína CRY-F, que é marcador da proteína, principalmente do glufosinato, mas ela, nós temos visto aonde que nós estamos fazendo mais aplicações, principalmente para Spodophyllus frugiperda. Kassuya, a gente estava falando sobre perda de eficiência de proteínas embarcadas, né, nas sementes. A gente sabe que a indústria leva muito tempo para produzir uma tecnologia embarcada em semente, leva muito tempo para produzir uma nova molécula, desde as pesquisas iniciais até o registro junto ao Ministério da Agricultura. A AgBiTech, como empresa, ela tem uma preocupação para ajudar o produtor a manter essas tecnologias embarcadas em sementes e em moléculas. A AgBiTech é uma empresa que há mais de 20 anos produz com alta expertise baculovírus, e eu gostaria de saber de você qual que é a sua visão com a associação de NPV e químico para a proteção dessas biotecnologias embarcadas em sementes e das moléculas que a gente tem utilizado no campo para ajudar a controlar as pragas de sistemas, as lagartas de sistemas. Luiz, isso a gente tem visto assim, os químicos começaram lá atrás, né? Mas lembrando que o baculovírus no Brasil, só para você ter uma ideia, começou na Embrapa, o Dr. Flávio Moscardi, a lagarta da soja. E isso nós fomos adaptando hoje para as pragas mais novas que eram pragas secundárias ou terciárias, que viraram pragas primárias hoje. E o que está acontecendo no Brasil e no mundo todo, mas como nós temos uma agricultura extremamente intensiva, onde que, deixar muito claro aqui, nós produzimos para o mundo hoje, nós estamos produzindo para 1 bilhão de pessoas hoje no mundo. Então, a importância do agronegócio no Brasil, no mundo, não é no Brasil, é a importância do agronegócio no mundo, porque nós estamos ajudando a alimentar. E isso é um papel fundamental do qual eu me orgulho muito de fazer parte desse sistema. E isso aí nos leva que nós temos que preservar moléculas. Nós temos que preservar moléculas cada vez mais. E hoje nós temos produtos químicos de excelente qualidade, tá? Então, as proteínas foram adaptadas, elas foram inseridas nas tecnologias das sementes, hoje embarcadas nas sementes, mas nós vimos que lagartas, fungos, bactérias,
eles estão há milhões e bilhões de anos na agricultura ou no mundo. Isso aí, logicamente, a natureza é muito sábia, elas vão se adaptando. E nós, o que nós temos que fazer? Nós começamos pelo manejo integrado de pragas. Ou seja, nós temos um critério, um rigor muito alto para fazer uma recomendação dentro da lavoura. Então, não é chegar lá na lavoura simplesmente aplicar aquele produto químico. O que nós fazemos? Nós temos toda uma orientação, todo um treinamento, o pessoal nosso que fica na fazenda, os técnicos que estão lá, eles vão monitorar e nós temos que ter índices muito bem estabelecidos pela pesquisa para fazer a aplicação ou não. Quer um exemplo? Na soja, nós temos uma proteína CRY-C. E essa soja, se eu chegar lá hoje, a lagarta está em primeiro instar, eu sei que com temperatura alta ela muda instar cada 2 dias. Então eu tenho que voltar 2 dias após para ver se essa lagarta continua crescendo e se ela está ativa. Se ela continua crescendo e está ativa, eu vou ter que interferir, porque é sinal que a proteína não está expressando o suficiente. Então, isso é monitoramento integrado de pragas. Com isso, nós precisamos cada vez mais as moléculas que gastam-se milhões de euros todo ano, alguns bilhões para chegar a um produto novo hoje no mercado, faz com que a gente tenha que preservar isso aí. Então, a associação hoje eu vejo como fundamental utilizar químico, mas associado a um bom biológico. Então, isso vai fazer com que nós preservamos essa molécula por muito mais tempo, ajudamos a expressar a proteína de melhor na planta e o biológico vai dar sobrevida a isso e vai melhorar a eficiência. E o meu período de controle também vai ser mais eficiente. Com isso, eu vou gerar muito mais o que? Sustentabilidade para o sistema. Sustentabilidade para o negócio nosso. Sustentabilidade para a agricultura. Isso faz com que cada vez mais a gente possa ter pessoas treinadas no campo, ter pessoas orientadas da melhor maneira possível. E isso eu vejo como maneira fundamental para a agricultura sustentável que nós estamos fazendo hoje. E cada vez mais nós estamos direcionando, nós estamos estudando cada vez mais para que a gente possa melhorar isso aí. E com as pesquisas que as empresas igual a AgBiTech têm e outras empresas estão trazendo para o mercado cada vez mais novidades, nós estamos trabalhando mais. Um exemplo, os semioquímicos, que a gente tem feito algumas coisas muito interessantes em termos de manejo. Por exemplo, nós temos monitorado bastante, através de armadilhamento, nós temos monitorado o controle, a entrada do adulto dentro da lavoura, falando especificamente da Spodophylla fujiparum. Então, através de armadilha, nós sabemos exatamente se está aumentando a entrada desses mariposas para nós, desse adulto. E hoje nós estamos informatizando, nós estamos digitalizando cada vez mais. O digital está fazendo muito, ferramentas digital está fazendo cada vez mais importância nisso para que a gente possa ajudar com essas ferramentas e a nós tomar decisões. Perfeito, Caçoeira. Você falou uma palavra muito importante para a AgBiTech. Você falou sustentabilidade. A AgBiTech é uma empresa extremamente comprometida com a sustentabilidade e temos o compromisso de levar para o produtor uma solução aonde ele consiga ter um equilíbrio, né, para poder manter essas tecnologias embarcadas em sementes e, digamos, atreladas a moléculas químicas, inseticidas, né? Nesse cenário, a AgBiTech acabou também incluindo no seu portfólio o chamariz, que é um produto, é um atrativo, né? É um semioquímico à base de extratos de plantas, extratos florais, visando o controle indireto dessas lagartas em campo, através do controle de adultos, né? Tanto de machos quanto de fêmeas. Inclusive de fêmeas que já foram copuladas, a gente é capaz de retirar no nosso sistema. Então, hoje, como você vê essa ferramenta auxiliando o produtor para o controle indireto dessas pragas de sistemas? É isso que eu chamo de manejo integrado de pragas. Por quê? Nós estamos monitorando através de armadilhamento a entrada de mariposas dentro do sistema, ou dentro daquele talhão, ou da fazenda, e isso, a hora que nós temos o aumento da população
nós entramos com esses semioquímicos, tá? E esse produto, para nós, ele é extremamente sustentável porque eu utilizo uma dose ínfima do químico. Um exemplo, nós estamos falando de 15 a 20 ml de um produto, tá? E o que nós temos visto no campo, na prática? Aonde que nós aplicamos em faixas, tá? Eu não preciso aplicar em área total, eu aplico em faixas. E no dia seguinte você vai lá, você vai ver que as mariposas estão no chão. Elas estão caindo. E você vê os amigos naturais, eu não vou chamar de inimigos, mas os amigos naturais andando normalmente. Então, isso que é sustentabilidade. É isso que é responsabilidade. É isso que nós estamos fazendo dentro das lavouras, aonde que nós temos atuação e aonde que a gente tem passado. Esse é um propósito muito grande nosso, da nossa empresa. Continuar passando, com mais de 30 anos de experiência que nós temos, eu e outros colegas aqui dentro da empresa, passar essas informações, não ficar só guardando informações. Isso que a consultoria tem feito ao longo dos anos. Perfeito, Caçuia. A gente está na era digital, muito se ouve falar em digital, e esse tema chegou dentro do agro. E eu gostaria de saber de você, Caçuia, o que hoje a Caçuia Inteligência Agronômica oferta dentro desse tema com uma novidade, um plus para seus clientes. Luiz, essa área digital tem crescido assustadoramente. Tá? A gente tem visto que a evolução, haja visto aqui, nós estamos com telefone, nós estamos com computador aqui, e essa proporção é cada vez mais alta, Jair. Então, o que nós temos visto isso aí? Que a agricultura, e eu falo com propriedade que nós estamos no estado hoje nós estamos conversando aqui da região oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, é uma região extremamente tecnificada, aonde que o produtor aceita muita tecnologia, aonde que o produtor lá atrás, o que ele começou a fazer? Perfil de solo. Porque nós temos um período seco e que nós temos um solo extremamente arenoso, que se você não fizer um bom perfil de solo, você não vai produzir. E hoje, a Bahia, junto com outros estados, são referência em produtividade. Agora o digital está evoluindo cada vez mais. O que nós temos visto muito? A entrada da segunda geração do negócio. No negócio da fazenda, no negócio da consultoria e outras empresas. E essa geração quer informações muito rápidas, quer informações de qualidade. E o que nós estamos trabalhando no digital? Nós temos um agrônomo especialista na área digital, aonde que nós temos um banco de dados enorme, aonde que nós temos um banco de dados da pesquisa nossa, que nós estamos compilando e cruzando todos esses dados. Então, eu vejo com isso uma ferramenta fundamental. E baseado na pesquisa, tudo que nós fizemos ao longo, eu tenho pesquisa desde 2005, tá? Então, tudo que nós fizemos ao longo de quase 20 anos, aí nós estamos em 2024, então nós estamos 19 anos, aonde que nós estamos gerando um monte de informações. Mas como utilizar esse monte de informações? Através do digital. Eu vou ter cruzamento de dados aonde que eu posso tomar decisões muito mais rápido. Quer um exemplo? Hoje nós temos um banco de dados enorme de análise de solo dos nossos clientes. Eu mostrei para o Jair um pouquinho antes de nós começarmos esse podcast aqui, aonde que esse banco de dados, às vezes eu tenho talhões lá, fazendas com 30, outras com 200, outras com 400 talhões, um exemplo. Quanto tempo eu demoro para tomar uma decisão ou fazer no cálculo aqui, análise de cada talhão? Eu vou demorar 2 dias, 3 dias, um exemplo. Hoje, com esse banco de dados, com essa informatização que nós temos, esse digital, eu consigo, em minutos, tomar essa decisão. Então, eu chego numa tela, no produtor, o último ano baseado nas análises solo dele, eu dou todo o panorama da fazenda dele. Quais são os níveis de nutrientes que ele tem por elemento, por nutriente, macro e micro, e ali, aquele lá, se eu vou ter tomado decisão ou não. Tá? Então, isso está nos ajudando bastante. Nós estamos tomando muitas decisões baseadas também em banco de dados de variedades hoje. Quais são as variedades que têm mais produzido? Quer um exemplo? Hoje, nos últimos 3 anos, teve 500 variedades de soja entrada no Brasil. 500 variedades de soja. Como é que eu vou guardar 500 variedades de soja? Então, essas 500 variedades, eu chego hoje para o nosso programa, eu quero 5 variedades, por exemplo, que tenham ciclo abaixo de 105 dias, que tenha resistência a cisto, raça 1, 3, 5, um exemplo, 9,
e resistência a uma incógnita, por exemplo. O banco de dados nosso vai pesquisar rapidamente e ele vai me dar essas 5 variedades. Então, tomar a decisão que eu ia demorar bastante para pesquisar tudo isso, hoje o nosso banco de dados faz tudo isso. E mais, e vou adiantar mais, ele vai me dar lá para aquela variedade qual a melhor época de plantio para aquela região e a população ideal para aquela variedade, de acordo com a data que nós temos. Isso que eu vejo que o dígito está nos ajudando cada vez mais. O dígito está nos ajudando para se tomar decisão. E hoje nós temos um programa onde que nós temos um armadilhamento dentro dos nossos clientes, tá? Que tem armadilha com feromônio para bicudo, que é do algodão, e tem o feromônio para espodóptera. Então hoje nós monitoramos dentro dos nossos clientes, através de armadilhas com feromônios, quanto que está a captura de espodóptera fugiperda do adulto, por exemplo. Então isso nos ajuda a direcionar e ver que existe uma tendência de crescimento de entrada de espodóptera fugiperda para aquela região específica que nós estamos falando lá, onde que as armadilhas estão mostrando. Isso, o que que faz? Existe um aplicativo que o técnico vai lá, ele tira uma foto e mostra, e automaticamente, a hora que ele chega na internet, o que vai fazer? Vai fazer com que há uma transferência de dados, e isso aí depois chega para nós já exportamos para o nosso sistema, nós temos um sistema exclusivo disso aí, aonde que os nossos consultores, junto com os gerentes de fazenda, vão tomar uma decisão. Então o dígito tem nos ajudado bastante isso. O dígito, vejo uma ferramenta que cada vez mais vai crescer. E futuramente nós já estamos vendo para colocar inteligência artificial no nosso negócio. Porque aquilo que eu falei, nós queremos uniformizar cada vez mais os processos e a tomada de decisão. E hoje, quando entra um consultor novo dentro da nossa empresa, nós temos que passar aquela experiência, mas não conseguimos passar toda a experiência rapidamente. O sistema, o dígito, vai nos ajudar bastante junto às fazendas para que as tomadas de decisões sejam a mais assertiva possível. Vamos lá, pessoal. Aproveitando o tema dígito, que foi excelente esse assunto, isso me interessa muito. Trabalhei no mercado financeiro um bom tempo e o dígito vai auxiliar a tomar decisão, que a gente brinca, recado de elevador sobre a mesa do decisor, isso é importantíssimo. Nós temos a cultura e o agricultor de ter know-how e expertise da porteira para dentro na produção. Quando a gente tem parceiros que traz toda essa tecnologia e informações, a gente começa a agregar fora da porteira, trazendo um pouco desse engenho para o agricultor, que é muito respeitado globalmente brasileiro por produzir bem e tecnificado. Então o dígito vai auxiliar também, na minha opinião, em relação a buscas de cash, de finanças, de fluxo de caixa no mercado. A gente fala de uma commodity fragilizada em preço, sem muitas perspectivas de alta, e a gente fala de um dólar que está difícil de equalizar, de segurar ele e manter no patamar X, apesar das commodities serem dolarizadas, mas a gente vê o dígito ajudando também no embasamento técnico para projeto e busca de recursos no mercado financeiro. Então até isso a consultoria traz essa ferramenta para agregar, e isso é bom. Acho que o diferencial é auxiliar nos benefícios, dando uma bela consultoria, ajudando o agricultor a decidir da porteira para dentro, mas também tem uma ferramenta que faz um link externo do mercado financeiro, que cada vez mais, na minha opinião, o agricultor precisa entender um pouco mais para a gente otimizar as oportunidades de mercado. Isso é dígito, isso é inovador, e parabéns, Caçuia. Legal, Jairo, eu vejo assim que o dígito está aí para contribuir cada vez mais. Essas ferramentas que você falou muito bem dentro da porteira, né? É onde que é a nossa expertise, mas também fora da porteira hoje para o produtor, porque nós vemos que os produtores cada vez mais são empresários e eles estão cada vez mais sabendo como administrar e gerir muito bem isso aí. Então eu vejo que o dígito é uma ferramenta fundamental. Mas antes de nós mudarmos de assunto, eu gostaria de falar, quando eu faço as palestras, eu encerro muitas das minhas palestras, o Xará já deve ter visto isso aí, que eu falo que são para aqueles que estão vendo agora, que tem público como agrônomos, como técnicos, como gerentes, que também estão nos vendo agora, que nós temos que ser agrônomos 3R 4.0.
4.0, eu falo que nós temos que ser digital. Realmente, nós temos que ter o maior número de informações dentro do nosso computador, dentro do nosso celular, saber como filtrar essas informações, porque são muitas planilhas, são muitos aplicativos que nós temos. Então é importante esse digital, não ficar só na tela do computador, não ficar só vendo, mas eu começo pelo primeiro R. O que é o primeiro R? Então, nós temos que ser raiz, continuar sendo raiz, moçada. Nós temos que ir lá no campo, sujar a botina e ver se os problemas que nós estamos vendo na tela ali, daquela televisão que nós estamos vendo ali, realmente quais são os problemas. Se é uma mancha de nematóide, se é uma mancha com alguma praga lá importante, se é alguma erva daninha ou se é mancha de pedra. Então, tudo isso nos leva que nós temos que ter as informações, mas não podemos esquecer as nossas raízes, que é o campo. O segundo R, que eu sempre falo, é de relacionamento. Ou seja, relacionamento com pesquisadores, relacionamento com as empresas, relacionamento com consultores. Então, essa rede de network que nós temos, rede de relacionamento, é cada vez mais fundamental para que a gente tenha o quê? Informação de qualidade. Então, nós não podemos confundir um monte de informações que nós temos hoje na palma da mão, mas que às vezes não são de qualidade. Então, é muito importante. E o último R que eu falo é de levar rentabilidade para o produtor. Rentabilidade, a linha azul no final tem que ser. Nós vamos passar, pessoal, importante isso, pelos próximos 2 anos, nós vamos passar por momentos de adaptação. Nós já estamos passando preço de commodities, preço de produtos e principalmente preço de maquinários. Nós vamos nos adaptar a essas próximas 2 safras. Então, é o momento do produtor tomar a decisão mais correta possível. É o momento do produtor produzir com custo bom, mas nunca pode esquecer a produtividade. E com isso, trabalhar com produtos cada vez mais de qualidade. Isso é fundamental para que tenha. E sempre, se possível, estar bem assessorado da melhor maneira possível para as tomadas de decisões sejam cada vez mais assertivas. Caçoia, você falou sobre ser raiz, né? Eu me orgulho muito de fazer parte de um time onde eu percebo que todos nós, RTVs, AGDs, desde os regionais, enfim, a diretoria, todo mundo está sempre presente no campo, procurando oportunidades e estudando as dificuldades, porque cada safra é uma safra. Esse é o nosso grande bordão, né? Quem é do agro. Nesse cenário, a AgBiTech descobriu uma oportunidade de ofertar para o produtor um baculovírus voltado para a Hackplusia. Essa praga, a gente sabe, né, veio de fora do país, veio para os Pampas, começou a causar bastante prejuízo na soja intacta nos estados do Goiás, MS, nas regiões dos Chapadões, chegou na Bahia. Em virtude de todo esse cenário, o prejuízo que ela causou, a AgBiTech foi, digamos assim, inovadora e pioneira em desenvolver um baculovírus específico para essa praga. Hoje, na Bahia e na região que você atua de maneira geral, Caçoia, qual que é a sua visão, né, e qual que é a sua, digamos assim, previsão para essa praga, né, para essa próxima safra dentro da cultura da soja? Aquilo que eu comentei com vocês, a soja hoje nós temos uma proteína, CRY1AC, que domina o mercado, é a IPRO. Lógico, vindo a Conquesta com CRY-C, CRY-F, Extend, CRY-C, CRY-2AB2, mas especificamente na IPRO, nós temos vindo muitos escapes da Hackplusia. A Hackplusia, pessoal que não conhece, é o grupo da falsa medideira, onde você tem Crisodeix, Hackplusia e Tricloplusia. E a Hackplusia, pessoal, ela está escapando nas sojas com CRY-1AC. Começou em Goiás, como você bem disse, e depois está se espalhando por vários estados. E o que nós temos visto? Ao longo das safras que estão vindo, ela tem aumentado. Antigamente nós vimos um ou outro talhão, então, mas não precisava aplicar. Hoje nós estamos vendo e alguns talhões nós estamos tendo realmente que aplicar. Então ela está escapando nessa cultura da soja. E o que nós temos visto? Semelhante ao que tem acontecido com a Spodoptera, lógico que não na mesma proporção, a tendência de crescimento da Hackplusia. Então, quando a gente fala em vírus, lembra que eu comentei lá atrás sobre a Helicoverpa? Vírus foi a grande revolução que nos ajudou para que a Helicoverpa se estabilizasse no país? Também o vírus para a Hackplusia, através da empresa de vocês, que é a AgBiTech, nos ajudar para que a gente possa, de maneira sustentável, controlar a Hackplusia. Então, o vírus, na minha opinião,
Qual que é a grande vantagem do vírus? Eu não preciso de clima específico, tá? Eu preciso ter uma praga lá que ela começa pequenos tempos. A partir da praga, o vírus entra, ele entra no trato intestinal dessa lagarta, causa uma sepsemia geral e vai fazer com que depois ela vá para epizotia ou depois acaba em morte e depois vai contaminar outras lagartas. Essa é uma maneira realmente muito natural de controle dessa praga que tem se espalhado no Brasil todo. E eu vejo que a nossa tendência é cada vez mais utilizar produtos cada vez mais naturais, cada vez mais sustentáveis. Isso aí é o que o mundo tem nos pedido, é o que nós estamos fazendo. Agora, nunca esquecer que hoje, sem o químico, a gente não consegue tocar todas as lavouras. Existe um monte de pragas, existe um monte de doenças aonde que nós temos que associar com o biológico. E essa casadinha é perfeita hoje. Perfeito. E falando de casadinha, a gente vê o Caçuia apresentando e contando um pouco da história da empresa. A gente viu o tempo todo ele de forma louvável enfatizar o time técnico de campo, aquela base de quem está lá nos defendendo. Aproveitando o gancho do Luiz, nós temos um excelente time de campo também, quero agradecer a todos aqui e dizer que essa é a força, né? O agrônomo ser agrônomo, estar presente do agricultor e também usar essas ferramentas. A gente vê, só para aproveitar o gancho desse assunto que me interessa muito, a Hack Plus ela adaptou bastante aqui no nosso cerrado, ela entrou forte, a gente já faz combate para ela, inclusive, falando em armadilhas, 33% de capturas durante uma semana de armadilha instalada, a gente já vê a presença dessa praga. Então é muito bom a gente ficar atento, ver os pontos de identificações e saber que tem uma ferramenta e também eu acho que cabe até no futuro uma mesa redonda, um pós-podcast para a gente fazer um fórum sobre essa praga, para cada vez mais a gente antecipar, até porque Matopiba-Pá é um cenário forte de supressão de praga e a gente serve de exemplo para outros estados. Jairo, quando a gente fala de novos desafios, safra a safra, falando de praga, recentemente, Caçuia, a gente tem observado muito a presença de Elafria em diversas culturas. Na literatura, a gente sabe que a Elafria preferencialmente gosta de causar dano no material mais ali seco, né? Milho ali próximo de colher, enfim. Mas a gente tem observado uma mudança de hábito dessa praga. Ela causando dano na soja ainda verdosa, no milho também, e já vimos no algodão. Nós da AgBiTech gostaríamos de ressaltar, perante todo esse panorama, esse cenário que a gente tem observado, até o momento nós não temos um baculovírus voltado para essa lagarta. No entanto, a gente tem excelentes resultados que mostram que o chamariz, o nosso atrativo, o nosso semioquímico, ele é fantástico para a atratividade tanto de machos quanto de fêmeas desse gênero. Então, nesse cenário, Caçuia, eu queria saber de você como que você tem visto essa praga, a evolução dela, porque é algo sutil, a gente tem observado que sutilmente ela tem, digamos assim, mudado seus hábitos no campo, né? Como que está sendo essa observação nos seus clientes, nas áreas que se atua? Legal essa pergunta. Elafria agrotima. 2012, na região de Luxemburgo Verde, Sinop, ali, aquela região da 63, começou os relatos de aparecimento de uma lagarta que estava causando estrago. E aí, na época, foi falado de Striacosta albicosta. Depois nós fomos ver que na identificação da Embrapa, que não era Striacosta, era Elafria agrotima. Aqui na Bahia, ela surgiu em 2015, aproximadamente, em milho seco. Tá? E aí nós vimos que é uma lagarta que gosta de estar ali no milho, a hora que ele entra mais no período já de maturação fisiológica e principalmente estando seca, ela vai causar um dano já no milho. Agora, o que nós começamos a observar? Que ela tem uma flutuação de aparecimento. E nós fomos identificar pela mariposa, que é uma mariposa muito bonita, a Elafria, onde que ela está atacando outras culturas, até como soja, quando não tem tanto milho já seco, ela vai para a soja. Vimos a mariposa até no algodão. Então essa oscilação dela tem ocorrido sim. Então é importante produtos semioquímicos, por exemplo, aonde que eu já consigo monitorar
E se o chamariz, por exemplo, controla não só as lagartas, mas também as mariposas de outras espécies, mas se controla de lá, vai ser uma ferramenta importante para nós, porque nós temos visto ela no milho e se deslocando para outras culturas como soja e algodão. Então eu vejo como uma ferramenta fundamental para que a gente possa, que hoje são pragas secundárias ou terciárias, que a gente não sabe, no futuro pode ser pragas primárias, mas nós já estamos ajudando de maneira sustentável a controlar bem essas pragas aí. Perfeito. Muitas pragas hoje, Caçuia, que são tidas como pragas primárias, tiveram o caminho da Elafra, digamos assim, né? E o curioso de observar é que toda vez que a gente faz o monitoramento das nossas armadilhas, nos nossos clientes, você não acha, às vezes, a lagarta em campo, mas sempre você vai ter a presença das mariposas dentro das armadilhas. E não importa que cultura seja, algodão, na soja, no milho, em coberturas, ela sempre está dando as caras às nossas armadilhas, mostrando que está no sistema. Só para você ter uma ideia, nós estamos com um projeto grande aí na próxima safra. Numa das fazendas que nós assessoramos aí, nós vamos ter 3 robôs. Tá? Bacana. Hoje, o que nós estamos tentando ajudar a desenvolver a tecnologia? Aonde que nós vamos ter um robô? Pelo tempo, nossa experiência, algumas pragas, de um modo geral. Quer um exemplo? Aonde que eu tenho Spodoptera frugiperda, eu tenho Cosmioides e tenho Eridânia. O dano da Eridânia na folha é completamente diferente do dano de uma Cosmioides e de uma frugiperda. A Eridânia, ela raspa a epiderme, deixando a folha ali quase que seca. Então, o robô vai lá e tira foto, eu sei exatamente qual praga que é. Se eu pegar umas plusas, de um modo geral, ele deixa a folha totalmente rendilhada, deixando nervura primária e secundária. Então, aquilo lá eu sei, ou o robô, eu vou treinar o robô para identificar exatamente isso aí. Agora, outras pragas eu não sei ainda como identificar, porque o dano na folha da Spodoptera frugiperda e da Cosmioides é exatamente igual. Eu sei que uma vai no grão, a outra não. Uma vai na maçã, a outra não. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos treinar a tecnologia. Aí nós estamos falando disso. Agora, uma coisa que eu quero deixar muito importante em tudo isso aí é que nada substitui o olho humano ainda. Nada. Então, o que nós temos que ter? Cada vez mais profissionais qualificados. Então, eu sempre falo para esse pessoal mais novo. Semana passada fiz um treinamento com um pessoal aqui na região, onde tem muita gente nova. Então, muitos preocupados que o digital, a robotização vai tirar o emprego de muita gente. Eu acredito que vai sim, nos serviços que são onde existe muita repetição, sim. Na agricultura vai ser uma evolução, porque a robotização vai nos ajudar a tomar as decisões, mas é aquilo que eu falei para vocês. Ácaro branco, por exemplo, o robô não consegue identificar. Ácaro rajado, sim, ele consegue. Algumas pragas ele não vai conseguir identificar, outras sim. Mas o que vai precisar? Ter pessoas para operar tudo isso. Agora, qualificação. Nós vamos precisar de profissionais cada vez mais treinados, cada vez mais qualificados, porque o mercado vai exigir isso. Então, meu conselho sempre eu falo assim, nós temos que estudar cada vez mais, nós temos que nos atualizarmos cada vez mais. Não adianta, quando nós começamos o podcast falando, tem um monte de safra, excelente, mas se eu não me atualizar safra a safra, eu vou ficar para trás. E o profissional é assim. Existe um ditado que falava de um grande amigo, já ele conheceu, Tadashi Mibe, que falava que o algodão são 50 lições, só que é uma por ano. Outro grande profissional que foi uma referência no agro brasileiro, no algodão, que é o Jonas Guerra, falava que são 150 lições, só que uma por ano. O que os dois, na grande sabedoria, queriam falar? Que para tudo na vida, nós precisamos estar sempre abertos a aprender. Sempre estar aberto, sair da zona de conforto nossa. Para que isso nós possamos cada vez mais estar aberto a inovações, estar aberto a novas tecnologias e aprender cada vez mais. Existe um exemplo que não é do setor aqui de vocês, mas que a mancha-alvo no algodão é um negócio que já aparecia lá atrás, mas estourou nas 2, 3 últimas safras.
E a recomendação que nós fazemos há 2 safras, essa última safra, é totalmente diferente que eu faço para a próxima safra. Ou seja, adaptação, inovação e pesquisa baseada em resultado de pesquisa. Então, pesquisa tem que estar sempre cada vez mais atualizada, o profissional tem que estar cada vez mais atualizado, as empresas têm que estar cada vez mais atualizadas e o produtor tem que ter essas oportunidades de receber essas informações. Por quê? É extremamente dinâmico o mercado, a cultura é extremamente dinâmica e aquilo que eu falei, a natureza se adapta muito fácil. E aí nós estamos na natureza há bilhões de anos. E aí nós temos todo esse complexo de fungos, bactérias, vírus, né? Nós temos as doenças aí e as pragas no modo geral. Então tudo isso nós temos que adaptar cada vez mais e estar em constante atualização. Perfeito. Pessoal, podcast aqui bastante produtivo. A gente ficaria dias aqui, um bom papo, belas histórias. Muito bom ouvir a história do Caçuia, atrelada à história da AgBiTech. A gente espera que todos vocês gostem disso. A gente vai criar outras sessões para frente, a gente promete. Mas eu queria agora que a gente fechasse com as considerações finais, Luiz, Caçuia, para a gente seguir aqui. Fique à vontade. Esse bate-papo foi muito bacana, Caçuia, obrigado por nos receber aqui no seu escritório. Um aprendizado gigantesco com relação à questão do digital. Temos que sempre estar nos atualizando e eu tenho certeza que a AgBiTech está no caminho correto com relação à questão de estar na frente para propor sempre soluções inovadoras para o controle de lagartas e trazer a sustentabilidade, a rentabilidade para o produtor. Então, obrigado mais uma vez, conta com a gente sempre que precisar e obrigado pela parceria. É isso, pessoal. Aproveitando aqui, agradecer a Caçuia, agenda forte, disponibilizou esse tempo para estar com a gente, compartilhando as experiências e seu know-how. A gente gosta muito de trazer conteúdo, acho que o segredo é fazer jus, né? Caçuia, inteligência agronômica, precisamos trazer informação para o agricultor. A AgBiTech é bem grata por esse momento e a gente tem uma ciência, natureza para a agricultura viável. E a gente falou muito de sustentabilidade. Eu acho que essa é a pegada, eu espero que tenha gostado e agora eu vou deixar o Caçuia fechar esse belo e objetivo podcast. Gostaria de agradecer a AgBiTech, através do Jardão que está aqui, o Luiz, o Adriano, a Paula, o Marcelo. Para nós, a AgBiTech realmente foi um divisor de águas, onde a entrada da Helicoverpa, o vírus da entrada no Brasil, mudou o cenário. E vem mudando todo o cenário para outras práticas. Agora nós falamos de Podalfra de Pedro, nós estamos falando de Hack Plus. Então, tudo isso tem melhorado muito mais. E o recado que eu gostaria de deixar como mensagem final, que o produtor, que nós vamos estar com um desafio novo para essa próxima safra. Nós devemos estar com laninha, então existe uma tendência de normalização das chuvas já no começo. Porém, pessoal, toda atenção é fundamental. Escolha seus parceiros certos, escolha os produtos certos, porque hoje nós temos uma diferenciação enorme e a gente tem comprovadamente, através da pesquisa, produtos com o mesmo ativo, com performance diferentes. Isso é fundamental para que a gente possa escolher de maneira eficiente os produtos que nós vamos utilizar dentro da nossa fazenda, dentro das culturas que nós plantamos. E dizer que vocês têm uma excelente safra, que 2024, 2025 seja um ano de muito sucesso para vocês, com grandes produtividades e grandes colheitas. Adequar um custo legal, não deixem, se possível, para vender tudo na última hora, porque os preços vão se acomodar, isso é natural que está acontecendo nos próximos anos. Então, pessoal, continue sendo forte, otimista, pensem sempre grande e pensem em ter boas companhias, que eu falei para vocês, que possam nos auxiliar no dia a dia. Desejo a todos, obrigado pelo podcast, obrigado. Obrigado, Caçuia. E é importante estar sempre junto com vocês. Até mais, fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Os